a asa e tocar em outro fio, na hora ele vai sofrer uma descarga elétrica, vai passar uma corrente ali por ele e, infelizmente, vai ser fatal. Obrigada. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às aulas quantas vezes quiser em nossas plataformas digitais. Agradeço a presença do professor Rafael, do professor Bruno, dos professores Vinícius, Débora e Leonora que estiveram com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã! Olá, ótima tarde, excelente dia para você que assiste a Rede Minas. Vamos transmitir agora ao vivo, direto da cidade administrativa, a coletiva da saúde estadual com os números da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Na sequência eu volto com o Jornal Minas, primeira edição e as principais notícias de hoje. Vamos então acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. Estamos com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, e o secretário de Estado adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, que fará uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar falando dos números do plano Minas Consciente. Atualmente o plano conta com 254 municípios aderidos, atingindo um total de mineiros na ordem de 6,3 milhões. Temos tido um número expressivo de municípios aderindo diariamente, muito também por força da decisão judicial que colocou os prefeitos na escolha de optarem pela deliberação 17 ou pelo plano Minas Consciente. Lembrando que a deliberação 17 passa muito pela liberação majoritariamente dos segmentos essenciais. As regiões que mais possuem municípios aderidos é a região Centro-Sul, com 40, de um total de 51, e municípios como São João do Rei, Barbacena, Carandaí, Conselheiro Lafayette. Na região Sudeste, com 57 municípios, mais da metade deles, um total de 94, com municípios como a Grande Juiz de Fora, Muriaé, Além Paraíba, Leopoldina e Visconde do Rio Branco. Depois a região Centro, com 34 municípios, ao qual destacamos Sete Lagoas, Ouro Preto, Curvelo, Guaiães e Itabirito. E a região Noroeste, com 17 municípios, em que a gente destaca Patos de Minas, Presidente Olegário e Lagoa Formosa e Vazante. Bom, decisões que foram tomadas ontem e publicadas hoje no Diário Oficial. Primeiramente, a macro-região Triângulo Sul, liderada aí por Uberaba, avança para a onda branca. Então, os 27 municípios da Triângulo Sul, da macro-região Triângulo Sul, passam, além de contar com os segmentos essenciais poderem abrir, também a abertura de autoescolas, lojas de artigos esportivos, floriculturas, dentre outros. Então é importante destacarmos a importância do avanço da Triângulo Sul para a Onda Branca.
E avança essa semana para a onda amarela a macro-região leste do sul. E a partir de agora, a leste do sul, a exemplo de outras macro-regiões que também estão na onda amarela, passa a contar com a reabertura de salões de beleza, lojas de roupa, calçados, livrarias, papelarias, dentre outros bens e serviços que são abrangidos por essa onda. Bom, a medida de permanência das regiões, à medida que as demais regiões passam a ficar na onda verde, eu vou citar aqui o balanço das ondas. Na onda verde, então, ficam Centro, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Oeste, Triângulo Norte e Vale do Aço. Na onda branca, Centro-Sul, Sudeste, Noroeste e Triângulo Sul. E na amarela, Norte, Sul e Leste do Sul. Lembrando que foi publicado hoje no Diário Oficial e essas mudanças passam a valer de sábado, dia 25/7. É importante a gente frisar que nesse momento em que a gente se depara com o platô da pandemia, né, era esperado um pico, esse pico acabou virando um platô, e considerando, né, as mudanças de hábito, a incorporação pela sociedade do uso de máscara, álcool gel, distanciamento, isolamento e todas as demais medidas que estão aí nos protocolos de combate à pandemia, viu-se a necessidade de estarmos aprimorando ainda mais o plano Minas Consciente. E, em função disso, foi aberta uma consulta pública que se encerrou ontem, nós comunicamos na semana passada, se encerrou ontem a consulta pública, à meia-noite, às 23h59, e nós recebemos centenas e centenas de sugestões de melhoria. A sociedade toda participou, cidadãos, associações, entidades empresariais, prefeituras, toda a sociedade mineira representada nas centenas e centenas de sugestões que nós recebemos. Nós vamos fazer um trabalho profundo de análise de todas elas e vamos comunicar no próximo dia 29 de julho o novo Plano Minas Consciente. Novo, porém, sem perder sua essência, sem perder todos os critérios e toda a sua dinâmica que se comprovou ter sucesso no combate à pandemia. Haja vista que todas as regiões em que a expressiva quantidade de municípios aderiram, nós tivemos um controle, os indicadores muito melhores em relação à pandemia. Então, em todas as macro-regiões em que o Plano Minas Consciente teve maior adesão, nós tivemos um melhor desempenho em relação à pandemia. Por isso que nós consideramos que o plano, sim, podemos aferir que o plano é um sucesso e vamos melhorá-lo ainda mais com a sugestão que a sociedade toda, participando dessa consulta pública, pôde nos enviar. Eu queria também reforçar que nós estamos com uma ferramenta de transparência, então reforço para que todos entrem no site mg.gov.br/Minas Consciente, uma vez que ali basta clicar na aba Transparência, colocar lá o nome do município e vocês vão ter todas as informações, em que onda ele está, quantidade de habitantes, que tipo de atividades podem abrir. Tudo isso vai estar disponível nessa aba Transparência. Todos os números do plano. Então, eu reforço aí para que todos possam visitar a página e ter ainda mais noção, conhecer ainda mais o plano, porque isso ajuda muito a aplicação dele. Muito obrigado. Secretário Fernando Passalio. A jornalista Priscila Aparecida Silva, do jornal Panorama, da cidade de Baependi, pergunta: a consulta pública para o Plano Minas Consciente
trouxe sugestões que serão aplicadas ao momento em que o nosso estado vive. Observamos que muitos municípios ainda não aderiram ao plano. O governo possui metas para que novos municípios participem do Minas Consciente? Priscila, bom, primeiro, a consulta pública trouxe, sim, como eu disse, centenas de sugestões de melhoria para o plano. E a gente ainda é muito cedo para a gente falar quais sugestões serão ou não absorvidas pelo plano. Existe, sim, uma recorrência muito forte de alterações na forma de agrupamento dos municípios. Hoje, o agrupamento é por macro-região, seguindo, né, a forma de atuação da Secretaria de Saúde. E, em consonância com a Secretaria de Saúde, o Carlos está aqui conosco, o secretário, em consonância com a Secretaria, nós vamos estudar formas alternativas, vamos ver a viabilidade de formas alternativas para essa organização municipal. Isso já está em análise e pode ser que isso venha a ser apresentado no dia 29. Mas, repito, ainda é muito cedo para que a gente fale de alterações no plano, uma vez que nós estamos com 12 horas, pouco mais de 12 horas, de encerramento da consulta pública. E com relação à meta de municípios, ela não existe, uma vez que o plano foi concebido para ser uma alternativa aos prefeitos, para que os prefeitos possam decidir se entram ou não. Porém, houve uma decisão judicial provocada pelo Ministério Público do Estado, em que os municípios precisam decidir se ficam na deliberação 17, mais restritiva e afeta majoritariamente aos segmentos essenciais, ou se optam pela deliberação 39, que é o Plano Minas Consciente, este sim abrindo margem para, no avanço de ondas, uma abertura gradual e responsável de outras atividades econômicas. Então, não existe uma meta, o que existe é uma expectativa de que, por força judicial, esses municípios passam a aderir, né, que eles adiram ao plano a partir de então. Isso é o que está acontecendo. Nós estamos tendo uma avalanche de municípios diariamente aderindo ao plano e nós temos certeza que isso vem num momento muito importante em que a gente está repensando o plano e tornando ele ainda mais adequado à realidade das diversas regiões que o Estado possui. Mais uma pergunta para o secretário Fernando Passalio, desta vez da jornalista Juliana Carvalho, também do jornal Panorama Baependi. O Estado passa por um pico da Covid-19 e o programa Minas Consciente, além de se adequar ao novo momento, precisa também estar em consonância com a realidade de cada município. Como será feita essa adequação de realidade aos municípios que aderiram ao programa? Pois bem, Minas Gerais não é um estado linear. Por isso que a solução para a pandemia, para o controle da pandemia, também não pode ser linear. Nessa linha é que nós aproveitamos, em consonância com a Secretaria de Estado de Saúde, a divisão em macro-regiões, uma vez que cada macro-região é analisada de forma individual e possui orientações e avanço nas ondas também de forma individual. Nessa nova configuração do Plano Minas Consciente, nós estamos estudando formas ainda melhores e mais efetivas de continuarmos com esse respeito, essa consideração às especificidades de cada região no Estado. Então, isso continua sendo foco do Plano Minas Consciente, uma vez que ele precisa se adequar às realidades, às diversas realidades que o Estado possui, mas sem prejuízo à sua missão principal,
que é salvar empregos, salvar a economia e, acima de tudo, salvar vidas. Obrigado. Agradecemos a participação do secretário de Estado adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, em mais um boletim epidemiológico. E para as informações da Covid-19 em Minas Gerais, passamos a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Hoje, no dia 23 de julho de 2020, nós temos o seguinte boletim epidemiológico. Total de casos confirmados, 102.568. Casos em acompanhamento, 24.090. Casos recuperados, 76.240. E óbitos confirmados, 2.238 óbitos confirmados. Eu gostaria de trazer aqui algumas informações. Primeiro é que nós continuamos distribuindo e publicando diariamente a cessão de equipamentos para nós continuarmos ampliando a assistência e, além de ampliando a assistência, qualificando o nosso parque hospitalar. Hoje nós, por exemplo, cedemos equipamentos para Muriaé, 7 ventiladores e monitores, para Betim, 20 ventiladores e monitores, que em breve já estarão operando nessas cidades, além de outros vários que nós também publicamos. É importante lembrar que no contexto da epidemia, nós temos acima de 75% das pessoas que tiveram a doença entre 20 e 60 anos, ou seja, nós temos um acometimento maior naquela população que teoricamente tem um risco menor de complicações. Nós temos também hoje, e eu tenho reforçado aqui em várias entrevistas, o programa, o aplicativo Saúde Digital MG. Esse aplicativo é um aplicativo de telemedicina e que nós recomendamos às pessoas de todo o estado que tiverem condição, que façam o download, que baixem esse aplicativo nos telefones e, havendo alguma suspeita, algum sintoma, que avalie inicialmente por esse aplicativo, porque ele também pode direcionar essa pessoa, se tiver com suspeita da Covid, para um atendimento médico por telemedicina. Em relação ao Minas Consciente, conforme o Passalio falou, nós estamos em revisão já há um bom tempo. As secretarias vêm avaliando o que foram as dificuldades na primeira versão do Minas Consciente, o que foram as limitações, o que foram os nossos acertos, e agora, com o final da consulta pública, vai nos permitir trazer uma nova versão do Minas Consciente, que nós entendemos que será uma versão já mais adaptada, mais qualificada e provavelmente mais duradoura, uma vez que a epidemia ela deve ainda estar entre nós, o vírus deve estar entre nós por um bom tempo. Tem como mostrar um gráfico, por favor? Pode? Tá, esse gráfico que nós estamos apresentando na tela é um gráfico que traz o número de casos confirmados por dia. E ele sugere fortemente, igual nós já estamos falando já há algum tempo, que em Minas Gerais nós estamos caminhando para um platô, ou seja, que nós devemos ter ou um número mantido de casos ou uma tendência logo em seguida de queda. Então, para nós, isso é muito importante, que mostra um pouco do controle da epidemia como um todo. Lembrando que em Minas Gerais nós temos várias regiões e cada região está no momento da epidemia. Outro dado que eu fiz questão de trazer e de projetar, com frequência eu falo aqui que o óbito que é confirmado no dia aqui que nós trazemos no boletim, muitas vezes ele representa vários dias anteriores que nós tivemos o óbito real. E esse gráfico, essa tabela, ela mostra os óbitos de ontem, que nós tivemos 95 óbitos dispersos ao longo do tempo. Ou seja, até o 10º dia, nós temos 80% dos óbitos que foram confirmados ontem. E para vocês terem uma ideia, nós tivemos óbito confirmado até 39 dias atrás.
isso significa que efetivamente nós temos uma variação, uma dispersão temporal dos óbitos confirmados. Eu gostaria de convidá-los, porque hoje à noite nós faremos uma live técnica às 19 horas, e essa live nós vamos trazer vários gráficos e várias informações que a Secretaria Estadual de Saúde tem, que são as bases do nosso raciocínio e dos nossos posicionamentos aqui no Estado. Secretário Carlos Eduardo, a jornalista Nayara Gonçalves, TV Band Minas, pergunta: a Secretaria Estadual de Saúde tem data para ampliar a testagem para Covid-19? O que falta para o Estado realizar a testagem ideal na população? Olá, Nayara, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Em relação à testagem, nós estamos avaliando que está acontecendo uma mudança no mercado. Ou seja, até há pouco tempo atrás nós tínhamos um cenário de grande desabastecimento com uma limitação internacional de testes. Isso fazia com que também o país tivesse limitação de testes, isso acabava havendo necessidade de direcionar os testes dentro do país para aqueles estados que estavam com maior acometimento, com maior dificuldade no controle da Covid-19, e pelo caminho que as coisas estão tomando, a tendência nossa será de termos a disponibilidade de todo o conjunto de insumos para se fazer a testagem. Isso é muito interessante e muito importante entender que não basta ter a disponibilidade do teste do PCR, nós temos que ter todos os insumos para que haja a conclusão desse teste. E agora a Secretaria está fazendo um processo de compra, o próprio Ministério também está fazendo um processo de compra, então dentro em breve nós teremos condição de ampliar a testagem. O nosso planejamento sempre foi ampliar a testagem no momento que fosse um momento de acompanhamento da epidemia, no momento que nós vislumbrássemos ou então identificássemos que a epidemia tivesse já uma tendência a um prolongamento. Por que isso? Porque nós identificamos que não será simplesmente uma queda da epidemia e pronto, e passou. Nós teremos uma maratona, nós conviveremos com o vírus um tempo longo, então isso precisa que nós tenhamos toda a capacidade, que nós tenhamos toda a estrutura do Estado mantida por um longo período, e isso daí inclui nós acompanharmos a testagem e estarmos o tempo inteiro controlando a epidemia no Estado. Então, agora, com essa tendência que será de nós recebermos a totalidade dos insumos e temos a condição, assim que nós tivermos essa totalidade, nós ampliaremos a testagem. Do ponto de vista de laboratórios, hoje a capacidade instalada dos laboratórios é de fazer aproximadamente 5.000 testes, ainda com a capacidade de aumentar o número de laboratórios a serem recrutados, ou seja, não me parece que do ponto de vista de capacidade de laboratório nós teremos uma limitação, que nós teremos um gargalo. Então, assim que nós tivermos todos os insumos para os testes, nós ampliaremos a testagem. Secretário, pergunta das redes sociais, @SouzaPintoVanessa, sobre a ampliação de leitos. Como está a situação dos leitos em Minas Gerais? Olá, Vanessa, obrigado pela pergunta. Em relação aos leitos de Minas Gerais, nós temos que lá no início, em fevereiro, nós começamos a fazer um plano de contingência com dimensionamento de toda a rede hospitalar do Estado e também com dimensionamento da capacidade de ampliação da rede. Naquele momento, na transição de fevereiro para março, nós tínhamos 2.072 leitos. Hoje nós temos acima de 3.500 leitos de terapia intensiva operando no Estado, ou seja, nós conseguimos realmente fazer uma ampliação grande da capacidade assistencial. Essa ampliação ela está muito próxima do que foi o programado, ou seja, baseado em todas as projeções que nós fizemos, todo o dimensionamento que nós identificamos na rede, nós conseguimos bater essa meta a ponto desse momento nós estamos buscando já não só ampliar leitos, mas qualificar do ponto de vista de estruturação de equipamentos os nossos leitos. Então, nesse contexto, nós entendemos que nós temos uma capacidade boa. Se concretizar essa tendência agora de manter um platô e até de haver a redução,
nós teremos uma capacidade que será a suficiente para nós passarmos toda essa epidemia sem a desassistência e também com retorno às cirurgias que foram represadas, aos procedimentos que foram represados devido ao preparo para o enfrentamento da Covid. A última pergunta do boletim epidemiológico de hoje é da jornalista Luciana Avelino. Enquanto a letalidade do coronavírus no Brasil, de acordo com o site do Ministério da Saúde, é de 3,7%, em Minas, a letalidade está em 2,1%, conforme o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria. O que isso significa na prática e como foi possível ter esta taxa? Obrigado, Luciana, pela pergunta. Eu acho que essa letalidade que destoa um pouco, que a média Brasil e Minas estando com uma letalidade, com uma proporção de mortes pela doença menor do que a média Brasil, isso traz para nós algumas interpretações. Eu acho que a primeira e principal interpretação é que realmente com a ampliação dos leitos que nós fizemos, com todo o cuidado, com toda a estruturação da rede, nós conseguimos ter uma assistência à totalidade dos casos de Covid que nós tivemos no estado, ou seja, nós não tivemos ninguém que veio a óbito sem ter assistência médica. De uma forma geral, então, nós identificamos que nós tomamos medidas corretas, nós fizemos um planejamento correto, nós estamos executando esse planejamento da forma correta. Os resultados, então, foram eficazes, nós tivemos bons resultados, não tivemos, então, a desassistência. Eu entendo que o Minas Consciente, no momento que ele foi lançado, que ele começou a ser implementado, ele foi muito importante porque ele trouxe uma orientação clara do que a parte técnica da Secretaria Estadual de Saúde identificava como riscos nas várias macro-regiões do estado, orientando algumas macro-regiões que estavam em momento de um pouco mais de tranquilidade, outras macro-regiões que não estavam em momentos de tranquilidade, que precisavam estar detidas a onda que seria de serviços essenciais, ou seja, essa ideia do Minas Consciente também ajudou muito. É muito importante nós termos uma ideia que Minas Gerais hoje é o estado, que é o segundo estado da federação com o menor número de óbitos por 100 mil habitantes. Isso para nós mostra realmente que muito dos esforços que nós fizemos, ele tem tido um resultado no sentido de preservar a vida dos mineiros e também de dar a assistência necessária aos mineiros. Agradecemos aos jornalistas e internautas que nos enviaram as perguntas e solicitamos ao secretário de Estado de Saúde que faça as considerações finais. Eu gostaria então de enfatizar que nós continuamos orientando a sociedade, até de uma forma muito insistente, que mantenham o uso de máscaras, isso é muito importante, que mantenham os cuidados de higiene, que mantenham o distanciamento, que fiquem atentos às ondas do Minas Consciente, porque é essa adesão da sociedade que permite que aqui na Secretaria Estadual de Saúde nós consigamos fazer as medidas, nós consigamos ter as informações corretas para continuar orientando a sociedade de uma forma correta. Então eu gostaria de convidá-los, a todos, para a live hoje que nós faremos. Nós faremos a live no meu canal, Dr. Carlos Eduardo Amaral, no Facebook, e essa live tem o objetivo de trazer dados técnicos com gráficos, até com a solução de dúvidas, para que nós continuemos orientando e trazendo informação da melhor forma possível para a sociedade. Ela será às 19 horas, então, lá no Dr. Carlos Eduardo Amaral, no Facebook. Boa tarde a todos. Obrigado, secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, por mais um boletim epidemiológico. Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. A todos,
uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Nesta sexta, uma seleção de curtas do cineasta